Mas que barbada, hein, gente? Que fácil que é isso aqui, tio. Mas tá louco. E o pessoal ainda gastando uma fortuna com cursos para aprender uma coisa tão simples, né? Deus do livro. Então, olha só. Então, beleza, já entenderam aqui como é que funciona todo o fluxo, né? Com os métodos aqui, é muito simples. Mas vamos supor que eu fosse criar um outro controlador. Veja que nesse caso aqui, veja que se eu não botar nenhuma informação, deixa eu atualizar isso aqui, não botei nada, certo? Automaticamente ele pega o meu default, que é o home, o meu home index. Automaticamente ele pegou isso aqui. Mas e se eu fosse criar um outro controlador aqui? Vamos supor aqui, vamos adicionar um outro controller aqui. Tá aqui, ó, cursos Neri, por exemplo, cursos do Neri, tá? Vamos adicionar esse outro controller aqui. Eu criei esse meu outro controller aqui. Olha só que simples. Deixa eu dar aqui um Ctrl C aqui nesse camarada aqui. Cursos Neri aqui. Botei ele aqui, show de bola. Aí o que eu poderia fazer? Então, aqui nesse caso, se eu quisesse retornar alguma coisa, deixa eu pegar esse meu index aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui, Ctrl C, e vou botar ele aqui dentro, tá? Só para a gente aproveitar isso daqui. Deixa eu comentar isso daqui. Certo? Então, se tu quiser executar isso aqui literalmente, pessoal, a única forma de executar isso daqui é realmente colocando o nome desse meu controller, certo? Que no caso aqui é cursos Neri. Não lembro se é curso, é curso, né? Então, vou botar aqui, vou renomear aqui para o nome aqui que é cursos Neri. Então, controller cursos Neri. Então veja que estou executando então um outro controller aqui, literalmente, né? Vamos atualizar aqui, só executar esse camarada aqui. Rodamos aqui, controle cursos Neri. Cursos Neri. Aqui, ó, controle cursos Neri. Beleza, então pessoal, se você não colocar nada aqui, absolutamente nada, certo? Ele vai pegar sempre o meu default, que é o que se encontra aqui no global, que é o quê? Que é o meu home index, tá ok? Então, se tu quiser, tu pode modificar isso aqui. Pode colocar aqui inicial, enfim, tu pode modificar aqui o teu default, tá, pessoal? Vamos deixar do jeito que tá, que é o padrão, que é o default, mas se tu quisesse, tu viria aqui e poderia estar modificando, certo? Poderia colocar... Ô, rapaz, esse telefone aqui me desnorteou 20 minutos agora. Fiquei no telefone com um cara lá do Rio de Janeiro lá. Então agora até me esqueci o que eu estava falando, mas vamos lá. Então eu estava vendo aqui do home, né? Se tu quiser modificar aqui então o teu controller para dizer, eu quero que o default é cursos Neri, aí ele iria executar esse default aqui. Então isso é bem simples, fácil demais, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Veja que, olha só o que aconteceu. Não botei nada, o que ele pegou? Ele pegou o default. Qual que é o default? O default aqui foi o cursos Neri, certo? Ou seja, ele pegou automaticamente. Então, cara, depois que tu pega o controle, depois que tu entende o fluxo, isso aqui vira barbado e tu começa a dar risada. Dificilmente tu vai querer voltar ao método antigo, porque tu vê que é uma coisa realmente simples, não tem nada de difícil nisso daqui, tá ok, pessoal? Entendeu? Aí vai embora. O negócio é que a gente tem um pouco daquele negócio de ficar meio travado, né? Medo de mudar, medo de entender uma coisa nova. Quando tu tá seguro com alguma coisa, para tu mudar para alguma coisa nova, a gente às vezes é meio resistente. Eu sou um que não sou resistente, porque eu sempre estou atrás de coisa nova, né? Sempre modificando. Mas a gente percebe que muitos alunos são resistentes, ou seja, o cara aprender de uma forma, ele resiste para faz o máximo para não mudar aquela forma de trabalhar. Ou seja, ele tá lá e não quer mais sair daquele jeito lá porque se sente seguro, né? É o tal do comodismo, né? Que a gente chama. A pessoa está acomodada. Então, beleza, mas vocês viram que é fácil. Depois que tu aprende uma metodologia nova, uma forma nova, você vê que realmente não tem segredo, tá ok?
O que mais que eu poderia mostrar aqui? Deixa eu ver, o que mais que eu poderia mostrar aqui que poderia ser interessante aqui. Eu acho que eu não mostrei na parte de métodos. Vamos lá. Vamos supor, pessoal, que vamos botar nesse curso NERI Controller aqui, certo? Veja que ele sempre pega só o nome, né? O controller é apenas para identificação aqui, certo? Sempre ele vai buscar as iniciais, certo? Ou seja, ele vai vir aqui sempre as iniciais, ou seja, vou botar aqui cursos NERI, automaticamente ele vai entender que é o controller cursos NERI, tá certo? Mas e se eu quisesse passar, por exemplo, pessoal, algum parâmetro? Vamos supor que aqui nesse curso NERI eu fosse ter um outro parâmetro aqui, um parâmetro que fosse excluir alguma coisa, por exemplo. Eu vou usar um action mesmo aqui agora, certo? Só para exemplificar, né, certo? Vou botar aqui um action result aqui. Mas vamos supor que esse aqui fosse para exclusão. Vamos supor que eu quisesse excluir um determinado cliente aqui dentro e eu fosse passar o ID deste cliente. Vou dar aqui um int ID do meu cliente, certo? Qual que é o ID do meu cliente? Então aqui então, pessoal, eu poderia estar colocando então o ID do meu cliente. Aqui eu vou dar um return aqui. Veja só, pessoal, que nem eu mostrei na videoaula anterior, como é um action result, eu preciso retornar alguma coisa. Então, eu vou retornar aqui um content mesmo. Vou retornar aqui um content mesmo. Tá aqui, excluir o cliente com ID, ou seja, com código, né? Com código, e eu vou botar aqui o nome do meu código, que é o meu ID do meu cliente, que é o que seria passado por parâmetro aqui no caso, né? Então, olha só que bacana. Se eu fosse rodar esse cara aqui, ó, cursos NERI, beleza. Ele pegou como default isso aqui, mas se eu quisesse botar aqui a exclusão aqui, ó, exclusão, e daí agora eu vou botar o meu ID 5 aqui. Opa, pera aí. O meu ID de código 5 aqui. Opa, deixa eu só ver aqui. Errei aqui, alguma coisa aqui. Onde é que tá aqui? Vou fechar aqui. Deixa eu ver aqui o meu global. Vejo então que o terceiro aqui, nós temos aqui um ID. Vejam que o que ele está pedindo aqui é um ID, certo? E o que nós colocamos lá? A gente colocou um ID client, né? Então, eu vou botar aqui um ID, ou seja, o terceiro parâmetro é o ID, certo? A gente vai, às vezes, pensando lá na morte da bezeira, né? Então, e não olha aqui, que na verdade é o ID que ele está pedindo. Então, beleza, vamos rodar isso aqui novamente. E veja que se vier esse cara, deixa eu atualizar esse cara aqui. Olha aqui, ó. Veja que, olha só, tem o meu controller, o meu action e o meu ID. E aí o que eu tive? Retorno aqui, ó, excluir o cliente com ID 5. Veja que ele pegou aqui o ID. Esse ID aqui não é obrigatório, tá certo? Então, na verdade, nem o exclusão é obrigatório. Ele pode pegar, então, a não ser que seja diferente do index. Tá ok? Então veja que realmente é muito simples, muito fácil, tá certo? E agora na nossa próxima videoaula, agora que a gente já meio que pegou toda essa base aqui, a próxima videoaula a gente vai trabalhar com as views propriamente ditas, tá ok? Então pessoal, obrigado, até a próxima aula, tchau!